Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso curso básico em teologia. Nós estamos na matéria O Pentateuco. Nós já falamos a questão dos livros do Antigo Testamento e estamos na matéria O Pentateuco. Pentateuco, esta palavra, ela é grega, que foi utilizada na Septuaginta, quando do hebraico foi transcrita o Antigo Testamento para o grego. Mas já falamos, você já está mais do que ciente, já aprendeu em outras aulas que nós estamos falando da Torá. A Torá, que é em hebraico, e Pentateuco, que é uma palavra grega. Então nós estudamos o Bereshit e o Shemot. Falamos um pouco acerca do Bereshit, Gênesis, e sobre o Shemot, Êxodo. Agora vamos falar um pouco sobre o Vaikra, que é Levítico. Tá bom? Então nós vamos falar sobre este livro hoje. Vamos falar um pouco sobre Levítico. Vaikra. Levítico, Vaikra. Você já sabe que Levítico é o nome dado pelo conteúdo que contém neste livro. Então, na transliteração do hebraico para o grego, eles deram o nome pelo conteúdo. E o livro de Levítico nos vai trazer acerca de leis, né, alguns mandamentos para os levitas que auxiliavam no tabernáculo ali no deserto. Mas Vaikra, porém, tem outro sentido. Vaikra são chamados, né? Porque você vai ler no primeiro versículo, nas primeiras palavras escritas em Levítico, e chamou Deus. Então, eles colocaram o nome Vaikra, chamados. Então, temos aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Bereshit, Shemot, Vaikra. São os livros do Pentateuco, da Torá, que está contida aí dentro da Tanakh. Depois vamos falar também sobre a Tanakh, que para nós é Antigo Testamento, mas para eles é a Tanakh. Mas vamos iniciar aqui. O nosso livro de Levítico que nós vamos estudar, ele tem 27 capítulos. Ok? Vai do 1 ao 27 capítulos. Este livro ele tem várias subdivisões, mas nós não iremos tratar de todas, até porque nós estamos no intensivo do básico para você preparar a sua base de estudo para que você possa fazer e prosseguir com o médio bacharel. Então, muitos assuntos nós vamos falar mais à frente, onde você já vai estar familiarizado com os livros do Antigo Testamento, da Tanakh, e você vai estar mais familiarizado. Então, a intenção das nossas aulas é te familiarizar com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? Com essa coleção de livros que nós temos em mãos. Então, estamos fazendo essa familiarização sobre a sua vida e para que você possa pesquisar mais sobre o assunto. Então, nós vamos falar aqui sobre Vaikra, e nós vamos falar que logo no início do livro, nós temos do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos as ofertas. Então Deus vai falar sobre as ofertas. As ofertas que eram ministradas no tabernáculo. Como que deveriam ser estas ofertas? Aí nós temos a primeira oferta. São 5 ofertas que é citado ali no Vaikra. Então nós vamos falar sobre 5 ofertas para você entender. A primeira oferta era a oferta do holocausto. A primeira oferta citada no Vaikra é a oferta do holocausto. Depois vem a oferta dos manjares. Os manjares. A terceira festa. Quarta festa. Quinta festa. A terceira festa, aliás, a oferta, né? 5 ofertas. Estamos falando das ofertas. Porque tem as festas também que estão citadas, as festas judaicas, no livro de Vaikra. Então nós vamos falar das ofertas e das festas judaicas. Então temos aqui as ofertas: holocausto, manjares, a oferta
pelo pecado, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, ó, e a oferta pacífica. Tá bom? Então temos essas ofertas que é citado no Vaikra. Deus vai determinar como que devem ser realizadas essas ofertas. Nós orientamos que você leia o livro de Vaikra. Faça uma leitura desses 27 capítulos para que você possa entender melhor. Pois aqui nós estamos dando só uma introdução, né? Apenas abrindo a janela para que você possa olhar através dela. Então pegue a sua Bíblia, leia o livro Vaikra para que você possa entender. Então nele você vai encontrar sobre as ofertas, as cinco ofertas que Deus determinou que fossem feitas e realizadas, e ele então fala das ofertas. Depois do capítulo 8 ao capítulo 10, nós temos também sobre a consagração, onde ele vai falar da consagração, como que os levitas deveriam ser consagrados, os sacerdotes, vai falar sobre a consagração. Todo o livro do Vaikra está em torno deste povo, dos levitas, para dar agora determinações sobre a organização do tabernáculo, como que deveria ser feitas as ofertas, como que deveria ser feitas as consagrações, como que deveria ser feito sobre a pureza, a impureza. Vamos encontrar também sobre a santidade, sobre o coração do levita, como que deveria ser. Então, tudo nessa questão sobre o exercício levítico, nós vamos encontrar algumas observações deste livro e também sobre as festas judaicas que Deus determinou. Então vamos colocar aqui a primeira festa, vamos colocar aqui as festas, ó, sobre as festas. Primeiro, Páscoa, a festa da Páscoa, então temos aqui a festa da Páscoa, que eles comemoravam, temos também aí os pães asmos, primícias, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, festa de Pentecostes, festa das trombetas, temos a expiação, festa da expiação e a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos. Essas eram as festas que foi no livro de Vaikra, tá? Você vai encontrar sobre as festas no capítulo de número 23. Então temos aqui as festas no capítulo 23, tá? Sobre as ofertas, você vai achar do capítulo 1 ao capítulo 7, sobre as ofertas, capítulo 1 até o capítulo 7 vai falar sobre as ofertas. No capítulo 23, sobre as festas. Esses dois pontos são muito importantes para sabermos sobre essas considerações que estão no Vaikra. Nós vamos falar mais. Estamos gravando a aula um pouco curtas para dar tempo, porque estamos fazendo uma semana de cada matéria, então nós temos que dar uma filtrada, né? Mas estaremos retornando nesses assuntos. Por exemplo, quando entramos um pouco em escatologia, nós vamos estudar sobre as festas, né? Dentro da escatologia também, porque as festas são tipos, nós falamos sobre o tipo, que aponta para o futuro. E as festas são um tipo dos acontecimentos da história humana e judaica. Por exemplo, no menorá, no candelabro de ouro,
que tem aquelas 7 hastes, ó, aponta para as 7 festas. Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são períodos de tempo. Ó, períodos de tempo. Períodos de tempo que está determinado pelo Espírito Santo para que isso se concretize. Então nós vamos estudar isso em escatologia. Há uma simbologia muito grande nessas festas que é muito importante para o aluno. Nós não vamos entrar, mas vamos aí só dar uma pincelada para que você saiba. Então eu peço aos amados alunos que leiam o livro Vaikra, tá? Leiam. Temos que ter por costume ler a Bíblia. Muitos querem aprender, mas não leem o nosso material. Temos aqui o nosso material que foi passado para você em PDF. Imprima ele. Se você não puder imprimir, abra no seu computador, leia o nosso material, que é muito importante. Nós estamos apenas dando aqui apenas a estrutura dos livros, mas retornaremos. São 6 meses, nós vamos falar de 24 matérias. Nós não estamos esgotando as interpretações das matérias de forma alguma. Estamos apenas dando a base, né? Estamos no início do nosso estudo e do nosso curso. Estamos na nossa 2ª matéria ainda e tem mais 22 matérias para que nós possamos permear todo o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Então não se preocupe, assimile isto, vá aprendendo aos poucos, assimilando aos poucos, vá se alimentando aos poucos, assimile as ofertas, é muito importante, assimile as festas, que também é muito importante. Então sabemos que tinham 7 festas judaicas que eram comemoradas. Bom, a festa da Páscoa, a duração dessa festa era de 1 dia. Tá? A duração da festa da Páscoa era de 1 dia. A duração da festa dos pães asmos era de 7 dias de festa. Então eles comemoravam 7 dias de festa dos pães asmos. Você vai ver lá no capítulo 23, dê uma lida que você vai ver sobre estas festas e o período que eles comemoravam estas festas. Aí temos festa das primícias, Pentecostes, trombetas e expiação, era tudo um dia de festa. Então temos aqui, ó, um dia de festa, um dia de festa, um dia de festa e um dia de festa. Então era realizado um dia de festa das primícias, um dia de festa do Pentecostes, um dia de festa das trombetas e um dia de festa da expiação. Isso que está contido no Vaikra, no capítulo 23, sobre esses dias de festa. Então dê uma lida, analise o texto, que você possa estudar sobre isso. E temos também o tabernáculo, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos eram comemorados 7 dias de festa. Então aqui, ó, era 7 dias. Tá? Então as festas mais comemoradas, que demorava mais, era a dos pães asmos e a dos tabernáculos. Então a festa dos pães asmos e a festa dos tabernáculos eram 7 dias de festa. E as demais festas eram 1 dia de festa. E uma era a sequência da outra. Então você vê que eles tinham 7, 7, 14, 15, 16, 17, 18, quase 19 dias de festa. E essas festas tinham um significado muito grande. Temos a oferta do holocausto, quando falamos das ofertas. Então, primeiro Deus explicou sobre as ofertas e depois vem as festas. Primeiro o sacrifício e depois o regozijo. Não tem como se regozijar sem sacrificar primeiro. É muito profundo, não vou entrar mais em detalhes, vamos ficar por aqui. Dê uma lida no livro que Deus vai te esclarecer. Então temos aqui a oferta do holocausto, onde era o sacrifício de animais, onde havia o derramamento de sangue. Então temos aqui o holocausto, que era a oferta de sangue. Então a oferta que havia o derramamento de sangue, né? Aqui era a oferta, aqui
que havia sangue, derramamento de sangue, ó, e a morte do animal. Então a primeira oferta é o sangue, derramamento, sacrifício e a morte. Então a primeira oferta que se oferece a Deus é a morte do velho homem. Então temos aí o holocausto. Depois vem a oferta dos manjares. Essa oferta dos manjares é uma oblação, tá? Essa oferta de manjares é uma oblação. E a oferta dos manjares aqui, ó, era cotidiano. A oferta dos manjares é uma oferta cotidiana, então era normal, cotidianamente, né? Sempre estavam fazendo essas ofertas de manjares. Não era realizado só uma vez por ano, ou só quando pecava, ou não, era cotidianamente se oferecia. É uma oferta contínua, sempre está se fazendo esta oferta. Temos a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa e a oferta pacífica. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, na nossa Constituição existe dois tipos de crime, né? O doloso e o culposo. O doloso é quando a pessoa tem a intenção de matar, ela planeja, ela aplica o dolo, né? A intenção, ela projeta na sua mente, ela articula como quer fazer e vai lá e comete o crime. Então, a oferta pelo pecado é quando há dolo. Então é a oferta pelo pecado, quando o pecador ele teve a intenção de pecar, ele foi lá, ele pensou, ele projetou, ele quis, ele fez consciente. Então quando você comete o pecado consciente, tem que oferecer a oferta pelo pecado. Então aqui, ó, pecado, vou pôr aqui consciente. Doloso. Pecado consciente, doloso. E temos o pecado pela culpa. Então aqui, se aqui é doloso, o pecado pela culpa é culposo. Então eu vou colocar aqui não consciente. Culposo. Vai ficar mais fácil para que você entenda. Nós vamos falar disso quando formos estudar mais para frente. Então, o pecado pela culpa é o não consciente, o culposo, ou seja, quando você não teve a intenção, mas as condições te levaram àquele acontecimento. Mas no seu coração você não projetou, você não projetou o mal, mas você pecou. Mesmo inconscientemente você pecou. Então, é culposo. O que é um crime culposo? Vamos lá, você pega o carro, e você pega e sai com o carro, a velocidade da estrada é 80 por hora, você sai a 150, 200 por hora. O cara está de moto a 200 por hora, mas a velocidade é 80, então está pondo a vida em risco. Ele tem a intenção de matar? Ele não tem a intenção de matar, mas pode alguém atravessar e ele vir a matar. Então nós chamamos isso de culposo, onde não há intenção. Ele não projetou, eu vou sair com a minha moto, vou sair com o meu carro e agora eu vou matar uma pessoa na rua. Então é um homicídio que aconteceu sem intenção. Você está defendendo a sua casa e você vai defender e entra em luta corporal com o indivíduo, aí você vai subjugar o indivíduo cai, bate a cabeça e morre. A intenção sua era defender o seu patrimônio, defender sua família, defender sua casa, mas na luta corporal e na queda ele veio a morrer, bateu a cabeça numa quina, não houve a intenção, você não projetou matar aquela pessoa. Então, essa é a oferta pela culpa, é a oferta pelo pecado quando não há intenção, mas mesmo assim o pecado ocorreu. Então, é a oferta pela culpa e temos a oferta pacífica, como o próprio nome já diz, né? Shelem, né? Harmonia, paz, é oferta para que haja paz, harmonia, é oferta pacífica, tá bom?
Então são essas 5 tipos de oferta que mais na frente nós iremos estudar melhor. E temos aqui as festas que estão relacionadas no Vaikra, em Levítico. E ali tem mais sobre a questão dos levitas, né? Vamos encontrar também sobre o Shabat, o sábado, né? E é muito interessante que nós vamos analisar isso posteriormente, né? Nós vamos falar sobre isso. Não vamos falar agora para não conturbar um pouco a sua mente, porque você está iniciando o seu conhecimento na Sagrada Escritura, mas há uma diferença do sábado para o Shabat, né? Então há uma diferença do Saturday para o Shabat. O Shabat não é sábado, tá bom? Às vezes na transliteração do hebraico para o grego, o Shabat foi transliterado como sábado, porém o Shabat não é sábado. O Shabat é feriado, e o feriado pode cair a qualquer dia da semana. Agora, o Saturday, que é o sábado, sim, é um sábado. Então, se misturou muito o sábado com o Shabat. E mais na frente, nas matérias que virão, nós vamos aprender a separar o Shabat do sábado. Quando era Shabat e quando estava se referindo ao dia de sábado. Então, há momentos que o texto se refere ao dia de sábado. Há momentos que o texto se refere ao Shabat, que é feriado. Tá? Por exemplo, tinha Shabat que acontecia numa quarta, tinha Shabat que caía numa sexta, tinha Shabat que caía numa quinta, por exemplo. É um feriado. Tem semanas que tem 2 feriados. Tem semana que tem o Shabat, que é o feriado, e tem o Saturday, que é o sábado. Então, tem semana que cai o Shabat e cai o sábado. Mas nós vamos ver isso mais para frente, tá bom? Então, fique aqui com essa breve abertura de Vaikra, que você possa ler o livro de Levítico. Levítico tem uma grande importância, onde vamos aprender sobre algumas questões desse sacerdócio levítico, desse povo que foi levantado por Deus para cuidar e auxiliar na administração do tabernáculo, dos mecanismos que funcionam ali dentro do tabernáculo, essa tribo sacerdotal, tá bom? E nós vamos aprender também sobre os levitas, né? Quando que eles foram levantados. Eu não estou falando muito sobre isso, porque nós vamos fazer a matéria, a história do povo hebreu. E dentro da história do povo hebreu, nós vamos abordar o assunto do povo levítico, desse povo que foi levantado como sacerdócio nacional. Tá bom? Porque haviam 2 sacerdócios. Ó, havia um sacerdócio. Vou simplificar aqui. Havia o sacerdócio universal e o sacerdócio nacional. Ficou parecendo separado, mas é junto, tá? Universal e nacional. Haviam 2 sacerdócios, o sacerdócio universal e o sacerdócio nacional. Nós vamos falar isso, talvez nas próximas matérias, que nós vamos tratar sobre a história do povo hebreu. Nós vamos falar dos 2 sacerdócios. Então, o povo, os levitas, o povo levítico, que é da tribo de Levi, por isso Levítico, eram os descendentes de Levi, eles foram separados para o sacerdócio nacional. O que é nacional? É o sacerdote que ministra a favor da nação, só da nação de Israel. Então, os levitas eram um sacerdócio nacional, só ali, para Israel, para a nação deles. Mas, pastor, por que para a nação deles? Porque aconteceu alguma coisa. Em algum momento da história, nós vamos ver mais na frente, a nação se desviou da presença do Senhor. A nação pecou contra Deus e agora Deus precisava restaurar esta nação. E aí ele levanta este sacerdote nacional para ministrar sobre esta nação. E temos o sacerdócio universal. O sacerdócio universal é aquele sacerdote que vai ministrar sobre todos os povos da terra. Você lembra em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão? Olha, Abraão,
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus ia criar de Abraão um sacerdócio universal. Através da descendência de Abraão, ele ia conseguir atingir todas as famílias da terra, né, para poder levar o conhecimento de Deus para todas as famílias da terra. Essa é a intenção de Deus, que todas as famílias da terra cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Porém, aconteceu algo, e nós vamos falar isso na história do povo hebreu. Aconteceu algo ali no Sinai, aonde eles pecaram contra Deus, e agora o sacerdócio ou o escolhido que pecou contra Deus não tinha mais condições de realizar ou ministrar para todas as famílias da terra. Então precisa restaurar o sacerdócio, precisa restaurar a nação. E para poder restaurar a nação, aí Deus levanta a tribo de Levi como sacerdotes nacional, o sacerdócio nacional, para restaurar a nação, para poder cumprir então com a bênção para todas as famílias da terra. Então, essa nação precisa ser restaurada, e ela será restaurada no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos partir agora para o próximo livro, porque o tempo, nós temos que migrar aqui, nós temos que remir o tempo para dar para falar de todas as matérias, porque já estamos encerrando as nossas aulas do Pentateuco, da Torá. Então fique com isso aqui em mente, dê uma lida, leia o livro Vaikra, o livro de Levítico, fique com isso em mente. Amém? Então vamos para a próxima matéria. Muito bem, continuando então a nossa matéria, nós vamos agora estudar sobre, ou falar um pouco, né? Não vou dizer estudar especificamente, mas vamos falar um pouco agora sobre o nosso aí quarto livro, né, do Pentateuco, que aí você conhece por Números. Então nós vamos falar sobre Números. Vamos falar sobre Números. Nós temos aí 36 capítulos de Números, vai do 1 ao 36. Números que é uma palavra grega, você já sabe, a Torá, o Pentateuco, e nós estamos no quarto livro, que é o livro de Números, que no hebraico é Bamidbar, né? Bamidbar. Deixa eu ver como é que escreve aí, Bamidbar, ó. Bamidbar. Números que tem a ver com o censo que foi realizado sobre a nação de Israel. Então o livro de Números vai trazer sobre esse censo que foi realizado, né? Foi a contagem do povo, e essa contagem começa no Sinai. Então eles estão no Sinai, e aí o Números ele começa ali, o livro de Números começa com essa contagem da nação. E a próxima missão, eles iam agora sair do Sinai, porque a missão era conquistar Canaã. Então o Números vai trazer esses acontecimentos aí do Sinai. Nós vamos dividir Números, o livro de Números, para ficar melhor, em 3 partes. Então, primeiro, no Sinai. No Sinai, não é Sinais, é no Sinai. Primeiro no Sinai, a segunda parte seria em Cádiz. Em Cádiz, que é o percurso que eles fazem ali pelo deserto de Cádiz. E eles chegam então em Moabe, ó. Então podemos dividir aí o Bamidbar, né? Bamidbar, Números, nessas 3 partes. No Sinai, em Cádiz e em Moabe, tá bom?
Então essa é a divisão. Quem tem o nosso, se você tem o nosso material, você vai ver no nosso material a primeira parte no Sinai, que eles fazem o recenseamento e partem do Sinai. Aí você procura o nosso material, tem a segunda parte, através do deserto, né, do Sinai até eles chegarem a Cádiz, que eles passam pelo deserto, e depois quando eles chegam lá em Moabe, quando eles chegam em Moabe para poder conquistarem lá Canaã, e acontece algumas situações ali em Moabe. Então, Números vai tratar sobre essa parte aí. Então, nós temos aí o Bamidbar, né? Bamidbar, o quarto livro, tá? Números você já sabe o que significa. Números, porque esse nome aqui em grego, Números, porque esse nome em grego foi dado pelo teor do livro. Então, como há ali uma numeração do povo, um censo a respeito do povo, você vai encontrar ali 600 mil pessoas, 500 da tribo tal, tribo tal. Então, ali vai falar sobre esse censo. Ele é muito importante, mas não vamos falar nisso ainda. Posteriormente trataremos esse assunto. Então, você vai encontrar ali. Então, Números é a respeito do teor do livro. E Bamidbar é o deserto, ou o deserto. Então, deserto, né? Deserto. Porque quando você lê, você vai ver que a saída do Egito falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Então, é no deserto, ou deserto. Essa é a tradução de Bamidbar, que é o quarto livro da Torá, do Pentateuco que nós estamos passando. Então, no Sinai, em Cádiz e Moabe. Quando você chega aqui no livro de Números, né, em Bamidbar, no censo, você vai encontrar no capítulo 3, falando acerca dos levitas. Então, no capítulo 3 vai falar acerca dos levitas, a configuração dos levitas. Então, para que nós possamos prosseguir, você vai aprender sobre os levitas que existiam 3 famílias levitas. Então, nós temos aí, você já sabe, ó, Abraão, Isaac e Jacó. Estou pondo só as iniciais para não ocupar muito espaço aqui na nossa lousa, tá? Abraão, Isaac e Jacó, ó, os patriarcas. De Jacó veio as 12 tribos. Ó, de Jacó temos aí as 12 tribos. Os 12 filhos de Jacó. Jacó, depois do encontro com Deus, passou-se a se chamar Israel. E aí temos a nação que era formada pelos 12 filhos de Jacó. Então a nação de Israel era composta por 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. Israel, este é o Israel de Deus. Como falamos no vídeo anterior, falamos que houve um acontecimento que Israel se desviou e foi necessário levantar um sacerdócio nacional para auxiliar a restauração de Israel. E esse sacerdócio veio da tribo de Levi. Então, um dos filhos por nome Levi foi separado como povo sacerdotal. Tá bom? Levi tinha 3 filhos. Ó, Levi, 3 filhos. Merari, Gerson e Coate. Merari, Gerson e Coate. Então, esses 3 filhos que deram origem, descendência aos três povos, aos 3
descendentes levíticos que trabalhavam em prol do tabernáculo do Senhor, tá? Então nós vamos encontrar as 3 famílias levíticas, e você vai encontrar no capítulo 3 aí, de Bamidbar, no capítulo 3, vai falar sobre essas tribos, né? E vai falar essa genealogia. Então é bom que você dê uma lida aí no capítulo 3, porque no capítulo 3 de Bamidbar, de Números, vai falar sobre a função deles, que foi estipulada, e a função que eles realizavam. Muita gente chama, porque ele é tocador na igreja, ele é levita, mas não é bem assim. Não é bem assim. Depois vamos ver mais para frente que músico não é só porque ele é músico que ele é um levita. Não é só levita que canta, não. Quando nós formos ler o Psalmoi, Salmos, nós vamos ver que Davi, Salmos, ele não era levita, né? Davi era descendente de Judá. Então, vamos ver que tem pessoas que também fizeram salmos, que cantaram, que louvaram e não eram da tribo de Levi, não eram levitas. Então nós vamos ver que não é só porque é músico que é levita, não. O significado levítico ele é mais profundo. O levita é mais profundo. Foi uma nação separada nesse perfil de sacerdócio nacional. E esse perfil de sacerdócio nacional, que nós iremos estudar mais na frente, hoje não existem mais. Nós vamos aprender que existem a lei eterna e a lei transitória. Existe a lei eterna e a lei transitória, horas. Existem leis, mandamentos de Deus que são mandamentos eternos. Eles vão prosseguir e vai ser o mesmo ontem, hoje, eternamente, e essas leis nunca serão mudadas, que são chamadas de leis eternas. Mas tem as leis transitórias, que nós iremos aprender, por exemplo, na matéria de ética cristã, nós vamos falar sobre transitório, eterno. Tem pessoas que estão fazendo mandamentos, colocando doutrinas sobre leis que eram transitórias, ou seja, ela não iria prosseguir. Com a mudança das dispensações, algumas leis sofreriam mudanças. E a lei transitória, como por exemplo, para que você possa compreender um pouco, nós vamos estudar mais, o sacrifício de animais. Hoje ninguém sacrifica animal para perdão dos seus pecados. Não, eu pequei, eu vou lá pegar agora um novilho, sem mancha, sem mácula, vou aqui construir um altar e vou degolar ele, derramar o sangue, vou fazer um sacrifício para expiação do meu pecado. Ninguém faz isso hoje, até porque se fizesse, não haveriam mais animais por aí, né? Acho que todo gado seria dissolvido pelo pecado da humanidade. Então, são leis transitórias, leis que serviram naquele momento para um determinado assunto. Vou dar um outro exemplo, nós vamos falar sobre isso. A questão do véu na igreja. O véu, mas é pecado, não é pecado? Muitos questionam, mas é certo, não é errado? São leis transitórias. Serviram naquele momento para um determinado assunto, para uma determinada cidade, para uma determinada cultura, porém, com a mudança das dispensações, houve alteração nesta lei, porque não era lei eterna, era lei transitória. Era lei para aquele determinado acontecimento na história, naquele determinado assunto, naquele determinado período. Então, temos que saber separar estas coisas, senão vai ficar difícil de compreendermos alguns assuntos. Então, nós vamos aprender, nós vamos falar mais sobre isso. Estou apenas dando uma pincelada, mas nós vamos falar mais profundo sobre isso. Volto a repetir, estamos no início aí do nosso curso, temos muita coisa para ver ainda. Então, Israel... houve a necessidade, porque Israel pecou contra Deus e agora Israel precisava ser restaurado. E aí Deus levanta a tribo de Levi, ela é levantada numa situação que acontece ali no Sinai, onde Moisés está lá no monte,
e eles começam a adorar o bezerro de ouro. Você já deve ter lido, ouvido ou assistido sobre este acontecimento bíblico, aonde eles começam a adorar o bezerro de ouro, né? E Moisés desce, e Josué estava aguardando Moisés ali no pé do monte, e Moisés se encontra com Josué, eles descem e está o povo todo adorando, dentro da idolatria, fizeram o bezerro de ouro, Arão fez o bezerro para eles, e eles estão lá adorando. E aí Moisés quebra as primeiras tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele quebra, e há toda aquela expressão de ira de Moisés, e aí Moisés diz: quem é do Senhor, passe para trás de mim. E temos aí a tribo de Levi, a tribo de Levi fica a favor de Moisés, e houve uma matança ali, ele manda matar todos aqueles que estavam ali naquelas orgias. É bom que você leia sobre esta passagem bíblica, não estou esmiuçando porque vamos retornar, volto a repetir, muitas matérias vão nos trazer de volta, e aí poderemos falar com mais propriedade sobre esses assuntos. Então ali a nação peca com o pecado de idolatria, e apenas Levi fica a favor de Moisés, e a partir daquele momento Levi é separado como nação sacerdotal, sacerdócio nacional. Eles agora iam auxiliar na administração, nas ordenanças do tabernáculo, e são separados as famílias de Levi em três grupos, podemos assim dizer: o grupo de Merari, o grupo de Gerson e o grupo de Coate. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no livro de Números, né, no livro de Bamidbar da Torá. Então, na Torá, no Bamidbar, no capítulo de número 3 e no versículo de número 25, ali é escrito a respeito do ofício, o que os gersonitas, né? Gersonitas porque são descendentes de Gerson. O que os gersonitas, como que eles iriam trabalhar no tabernáculo? Então é escrito assim, Números capítulo 3, versículo de número 25 e 26. Os filhos de Gerson serão responsáveis na tenda da congregação pela guarda do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, do véu, da porta da tenda da congregação, das cortinas externas do pátio, da cortina da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo, o altar e as suas cordas, todo o serviço a eles devido. Então eles tinham que guardar a parte móvel do tabernáculo, a cortina, as coberturas, ali aquelas laterais do pátio, tudo responsável os gersonitas. Então, quando ia se desmontar o tabernáculo, os gersonitas entravam em ação. Então, eles cuidavam das peças do tabernáculo que compunham a estrutura, os tecidos, a cortina. Então, vamos pôr aqui só para nós separar: estrutura. Estrutura e cobertura. Então os gersonitas entravam em ação, mas também tinha o terceiro grupo, vamos ver aqui, que é o grupo dos meranitas, né? Então nós encontramos aí no capítulo número 3 de Números, de Bamidbar, no capítulo 3 de Bamidbar, no versículo 33, diz assim o texto: de Merari originaram-se as famílias dos Malitas e dos Musitas. Estas são as famílias de Merari. Versículo 36. Então estamos falando da família dos Meranitas. Versículo 36. Terão eles o seu cuidado com as tábuas do tabernáculo, os travessões, as colunas, as bases, todos os seus utensílios com todo o seu serviço, colunas ao redor do pátio,
suas bases, suas estacas e suas cordas. Então temos aí agora a estrutura. Estrutura, eu vou colocar aqui física, né? Então vamos lá. Quando se ia desmontar o tabernáculo, os gersonitas eram responsáveis pelas coberturas, pelos tecidos, né? Tinham que guardar tudo ali, os panos, os tecidos, a cobertura, pele de golfinho, aquelas coberturas que tinham 4 tipos de cobertura. Na entrada do tabernáculo do pátio tinha 4 tipos de tecidos, 4 cores diferentes. Então, os gersonitas eram responsáveis pela estrutura das coberturas, dos tecidos, né, para recolher, guardar. E os meranitas eram responsáveis pela estrutura física. Então, eles pegavam as colunas, as madeiras, as tábuas e desmontavam. E os coatitas, eu deixei por último para falar de Coate, não está na ordem cronológica da leitura. Primeiro na leitura vem os gersonitas, coatitas e meranitas. Mas eu fiz assim para ficar melhor, para entender, porque os coatitas, que era da descendência de Coate, eles eram uma peça muito importante, que somente eles podiam carregar os utensílios sagrados. Então vamos colocar aqui, deixa eu colocar até uma cor diferente, deixa eu usar aqui uma cor diferente para eles. Então aqui nós temos Coate, os coatitas, e nós vamos encontrar sobre eles também em Bamidbar, no capítulo 3, no livro de Números, capítulo 3. Agora sim, no versículo 27, diz assim: de Coate originaram-se as famílias dos aramitas, gisraritas, dos hebronitas, uzielitas. Essas são as famílias dos coatitas. Tá? Então, é lógico que tem mais famílias que surgiram deles, mas vamos guardar os coatitas, né? Então, temos aí a família de Coate. No versículo 29, as famílias dos filhos de Coate se acamparão ao lado do tabernáculo ao sul. Depois nós vamos falar acerca do acampamento, como que as famílias se comportavam ao redor do tabernáculo. Quando estudamos o tabernáculo, falamos sobre isso, e vamos falar em matérias mais para frente. Versículo 3, versículo 31. Então, Bamidbar, capítulo 3, versículo 31. Qual era a responsabilidade dos coatitas? Olha aí. Terão eles a seu cuidado a arca, a mesa, o candelabro, os altares no plural, porque tem o altar do holocausto, o altar do sacrifício e o altar do incenso. O tabernáculo tinha 2 altares, então os altares, olha aí, os utensílios do santuário com que ministram e a cortina com todo o seu serviço. Então, os coatitas eram responsáveis pelos utensílios, ó. Pelos utensílios do tabernáculo. Então, aqui em Bamidbar, vamos ver sobre a responsabilidade do trabalho levítico, o que cada um tinha que fazer. Então, quando se ia carregar a Arca da Aliança, nós vamos transportar a Arca da Aliança. É os levitas que carregam. É os levitas, mas não são todos os levitas. Dentro da família levítica, dentro da descendência de Levi, tem uma família que são os coatitas. Então nunca se esqueça, são 3 famílias: os gersonitas, meranitas, coatitas. Os filhos de Merari, os filhos de Gerson e os filhos de Coate. Porém, para se carregar a Arca da Aliança, tinha que ser levita da família dos coatitas. Somente da família de Coate podia transportar a Arca da Aliança. É interessante você guardar isso, porque quando estudarmos mais na frente, quando nós formos falar da Arca da Aliança, nos livros históricos, formos tratar ali, né,
E Obed-edom, e ficou a arca na casa de Obed-edom. Quem era Obed-edom? Ele era levita. Que família? Por que que um morreu? Por que que Uzá pôs a mão na arca e morreu? Né? Por que que eles não estavam levando a arca? Então é bom nós termos esse conhecimento para entendermos lá na frente. Então, quando formos tratar de alguns assuntos, você tem que ter essa base estrutural na sua mente. Então, guarde isso. Eu não quero entrar em mais assuntos para não te trazer aí uma interpretação muito profunda e você acaba se perdendo naquilo que nós desejamos que você tenha em mente ao ler a Sagrada Escritura. Então, temos aí os levitas, que não é só porque cantavam, não é porque canta que é levita, que dentro dos levitas existem separações, 3 grupos, o grupo de Merari, o grupo de Gerson e o grupo de Coate. Por exemplo, o levita, que era descendente dos gersonitas, não podia carregar a Arca da Aliança. Ah, mas não era levita? Mas não podia. Ele não podia. Ele não podia pegar o candelabro de ouro, ele não podia entrar lá e pegar a mesa dos pães para ajudar no transporte, ele poderia até ter uma boa intenção, mas não foi separado para isso. Então, mesmo dentro dos levitas havia uma separação. E é bom você saber isso. Então, os coatitas, somente eles poderiam carregar a Arca da Aliança, somente os coatitas podiam desmontar ali o altar do incenso, pegar o altar do incenso para transporte, desmontar o altar do holocausto, a bacia de bronze, trabalhar com os utensílios. Nós sabemos que tinham ali 6 utensílios que necessitavam de manutenção, de transporte, quando o tabernáculo ia se movimentar, porque se tratava de um templo não fixo, mas se tratava de um templo móvel, um tabernáculo que se movimentava, que acompanhava a nação de Israel na sua peregrinação. Então precisava dessas famílias e cada um tinha a sua função. Amém? Então fique aqui com essa palavra, guarde bem sobre essa função. Aqui nós vamos encontrar no capítulo 4 de Bamidbar os deveres dos levitas, eles tinham seus deveres, né? Então tinham os deveres dos levitas. E é muito interessante quando nós falamos de levita, uma coisa muito importante, é que os levitas, esses levitas aqui, ó, esse grupo de levitas, eles eram separados para o trabalho levítico, para trabalharem para o Senhor, quando eles completavam 30 anos de idade. Muito importante sabermos isso. Deus, através da sua palavra e através do seu servo Moisés, separava somente os levitas com 30 anos de idade. Até os 30 eles aprendiam a obediência, aprendiam como que funcionava por causa dos seus pais, mas apenas com 30 anos eles eram separados para o serviço levítico. Olha aqui, vamos ver o texto aqui, para vermos essas questões da separação, com 30 anos de idade. Olha aí, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus na Torá, no Pentateuco, no livro de Bamidbar, de Números, no capítulo de número 4, olha o que diz aí, versículo de número 20. Os coatitas, porém, não entrarão para ver as coisas santas nem por um momento, para que não morra. Disse mais o Senhor a Moisés: faze o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Versículo de número 23, olha aí. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima. Olha aí o versículo 23, Deus dizendo a Moisés: contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima. Então, tinha que ter 30 anos para cima. Essa era a idade exigida por Deus para exercer o sacerdócio. Olha que interessante sabermos disso. Não é dentro. Eu já vi falar que Jesus começou seu ministério aos 30 anos, porque era uma tradição judaica que o homem só era ouvido. Não, o sacerdócio para exercer, Deus já tinha dito em Bamidbar
para Moisés, para que separasse os levitas, o sacerdócio, com 30 anos para cima. E quantos anos eles trabalhavam? Irmão, trabalhar para Deus é bom demais, né? Se aposenta cedo, eu mesmo já estaria aposentado, porque eu já tenho mais de 50 anos, então eu já estaria aposentado. Olha o que diz o texto aí, ó. Vamos ver mais. Mas só esse versículo, pastor? Não, tem mais. Versículo 23. Contará todos os homens da idade de 30 anos para cima. Né? Aí tem os serviços. Olha aí o versículo de número 29. Quanto aos filhos de Merari, os contarás conforme seu clãs e sua família. Os gersonitas, os homens de 30 anos para cima. Agora ele vai falar com os meranitas. Meranitas. Versículo 30. Bamidvar, Números, capítulo 4, versículo 30. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, até 50 anos. Já temos aí uma data específica para parar o trabalho, 50 anos. Então, de 30 anos até 50 anos. Olha aí. De 30 anos até 50 anos. Depois temos mais, no versículo 35, do capítulo 4. Todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, que entraram para serviço da tenda da congregação. Então, de 30 anos até 50 anos. Olha aí o texto, versículo 39, todo o capítulo 4 de Bamidvar, de Números, está falando sobre essa idade. Então, não era algo cultural, foi algo determinado por Deus. Isso era determinado por Deus. Para se ser levita, para se trabalhar no tabernáculo, tinha que ter de 30 anos para cima e menos de 50 anos. Quer dizer, com 51 anos não podia mais trabalhar, tinha que ser aposentado. Ficava tranquilo. Servir em outros lugares que não sejam as realizações do tabernáculo. Tá? Deus é um patrão maravilhoso, né? Com 20 anos de serviço, você já pode descansar. Trabalhou 20 anos para Deus, está tranquilo. É uma forma de expressão, né, irmãos? Então vamos lá, é a idade. Olha aí, versículo 43 também. Todos os homens da idade de 30 anos para cima até os 50. Olha aí o versículo 47. Da idade de 30 anos para cima até os 50. Olha aí, então aqui fala, e aí vai. Então, no capítulo 4 de Números, você vai ver essa idade exigida por Deus para o serviço do sacerdócio nacional, para exercer o sacerdócio diante de Deus e trabalhar no templo do Senhor. Agora vamos entender por que Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos. Apesar dele ser o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, mas ele cumpriu a lei e ele demonstrou que aos 30 anos ele estava apto a iniciar o seu trabalho para Deus. Então, temos aí mais esta passagem. Nós vamos para o nosso próximo livro, que é o livro de Deuteronômio. Nós vamos falar do livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Torá, o quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, Devarim. Falamos do Bamidvar, agora vamos falar um pouco sobre o Devarim. Vamos lá, vamos falar então do quinto livro do Pentateuco. Nós vamos falar agora sobre Deuteronômio, Devarim. Já falamos dos 4 livros do Pentateuco, os 4 livros da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Falamos desses 4 livros. Agora vamos falar do Deuteronômio. Então nós falamos, recapitulando, Pentateuco, Torá, Pentateuco, Torá,
Falamos, agora sim. Torá, Pentateuco. Desculpa pela letra, hein, meus irmãos? Pentateuco, Torá. Vamos lá, vamos recapitular, porque pode ser que isso caia na prova, hein? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Bereshit, tá lembrado? Bereshit, Shamot, Vaikra, Bamidbar, e agora Devarim. Deuteronômio, traduzido aqui, hebraico para a transliteração para o grego, Deuteronômio segunda lei, mas não deveria ser segunda lei, né? Mas sim repetição da lei, porque Deus vai reafirmar a sua lei, porque Moisés havia quebrado os primeiros 10 mandamentos e agora vai ter uma reafirmação desta lei quando eles estão aqui no Deuteronômio. Então, uma reafirmação da lei, tá? Devarim, que é o nome dado pelo início, que são palavras. Então, nós temos aqui palavras. Bereshit, princípio. Shemot, os nomes. Vaikra, chamados. Bamidbar, deserto. Devarim, palavras. Né? No princípio, são esses os nomes chamados ao deserto para ouvir as palavras. Oh, glória a Deus. Então, temos aí o Pentateuco e nós vamos falar um pouco sobre agora Deuteronômio. Nós não vamos nos aprofundar muito em Deuteronômio, eu vou dividir o Deuteronômio em duas partes para ser mais simples, dar essa síntese. Então eu vou te dar essa síntese, esse resumo de Deuteronômio, para que nós possamos concluir essa primeira matéria ainda dentro do prazo desta semana, desta aula. Então nós vamos falar aqui, Deuteronômio, estamos aqui, Devarim, Deuteronômio. As palavras, então agora vão ouvir as palavras. Então nós temos aqui duas divisões. Vou pôr aqui uma. Vamos fazer aqui duas divisões e é muito importante. E nessa divisão nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui do capítulo 1 até o capítulo de número 11. Ó. Capítulo 1 ao capítulo 11. Né? E esse livro são 34 capítulos. Deixa eu até colocar aqui, ó. Do 1 ao 34, que é para saber. Aqui são os 5 livros. Torá composto pelos 5 livros. Pentateuco. E o Devarim e Deuteronômio são 34 capítulos, do 1 ao 11. Né? E a segunda parte, vamos colocar aí do 12 até o 34. Então, do 12 até o 34. Então, eu vou dividir assim para você entender. O local do livro você já encontra logo aqui no primeiro, né? Ó, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto
no deserto, no Arabá, diante do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Tá? Então, eles estavam aqui no capítulo 1, é o local onde eles estavam. E qual é a divisão que nós vamos fazer? A primeira divisão e a segunda divisão. A primeira divisão é olhar para trás. Ó, olhar para trás. Olhar para trás, aonde vai todos esses textos, todas essas escritas, vai fazer com que o povo olhe para trás, olha o que vocês passaram, olha o que aconteceu, né? Olha para trás, o que aconteceu em Horebe, Cádiz, Barneia, os eventos em Cádiz, as viagens no deserto, a conquista da terra da banda do leste do Jordão, o destino de Moisés, o aviso inconveniente, a cidade refúgio, e vai falar, olha para trás, os mandamentos, preceitos, vai refazer os mandamentos, relembrar os mandamentos, né? Então não seria uma segunda lei. Olha para trás, olha o que aconteceu, olha o que Deus fez. Então essa é a primeira parte que nós vamos dividir aí, Devarim, Deuteronômio. Olha para trás. E se a primeira divisão é olha para trás, a segunda é o quê? É olhar para frente. Ó. Olhar para frente. Primeira parte, olhar para trás. Segunda parte, olhar para frente. Tá? Que aconteça o Devarim na sua vida. Olhe para trás. Olhe para trás. Refaça o entendimento. Relembre dos acontecimentos. Relembrou, refez, e agora o que nós faz? Agora vamos olhar para frente. Agora prossigamos, esquecendo o que para trás fica, prossigamos. Agora vamos olhar para frente. Então, vamos dividir o livro nessas duas partes. Olhar para trás é lembrar o passado. Olhar para trás. Lembrar o passado. Lembrar do passado, pensar bem, tá? Até porque ali vai falar de várias leis, vai falar, olhar para frente, aí vai falar de leis, vai falar dos últimos conselhos de Moisés, as leis da guerra, tem algumas porções que estão contidas no Devarim, que não dá tempo de nós revermos agora, para não ficar muito extensa essa aula. Mas eu quero que você fique com essa síntese, que você também leia o livro Devarim, com essa síntese, olhar para trás, lembrar do passado, pensar bem, né? Decidir servir ao Senhor. Então aqui você vai decidir, vai servir ao Senhor. E olhar para frente. Aí é onde você vai olhar para o futuro, ó, vai olhar para o futuro, com dedicação ao Senhor, Yahvé, com dedicação ao Senhor, né? Agora você vai olhar com esperança, com cuidado. Então era um novo marco. Uma nova trajetória iria se iniciar. Uma nova etapa iria se iniciar. Então, para se iniciar a nova etapa, não podemos esquecer do que nós éramos. Você não pode se esquecer do que você era. Para que você lembre o que Deus fez e você possa olhar para o futuro de uma maneira diferente. Então, o livro Devarim vai fazer essa observância. Olhar para trás, a primeira parte, e a segunda parte agora olhar para frente. Então vamos prosseguir. E aí nós vamos encontrar aqui, né, a história
a lei, ensinos, vai falar sobre fidelidade, obediência. É o livro aí do Deuteronômio. Vai ter aqui o último livro que nós estamos estudando. Leia o nosso material, que está bem resumido o nosso material, para que você possa, então, para que possamos prosseguir os nossos estudos. Leia o livro Devarim, tá? Com essa ótica, que nós vamos aprender muito aqui, Deuteronômio também. Vai falar sobre proibido curar no Jordão. Ao folhear a sua Bíblia, você vai ver aí pelas epígrafes, né? Moisés exorta o povo à obediência. Aí tem a lei de novo, os 10 mandamentos, quando ele vai reforçar novamente, né? Amarás o Senhor teu Deus. No capítulo 6 ele vai falar para formar um caráter, é a formação do caráter. Temos aqui que a nação tem que formar o caráter, tem que ter o seu caráter formado. Olha aí, no capítulo 6, versículo 6 de Devarim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu a ensinarás repetidamente a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também atarás na tua mão por sinal, te serão por faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Quer dizer, tem que ser formado o caráter de seus filhos, da sua vida. Então você tem que analisar a sua história para prosseguir na formação. Olha aí. Aí temos no capítulo 10, as segundas tábuas da lei, né? A segunda tábua escrita, mas a lei é a mesma, né? É uma repetição da lei escrita na segunda tábua. Não é uma segunda lei. Não, Deus mudou. Não, Deus não mudou nada. Ele refez a mesma lei, então a segunda tábua da lei. Aí no capítulo 13 contra a idolatria, ele lembra o que aconteceu lá da idolatria no capítulo 13, né? Olha, a idolatria, então vamos olhar para frente agora, não vamos cometer os mesmos erros. A punição, tribunal, e tem muita coisa aqui, irmãos. Eu queria poder falar de cada item desse, muitas coisas maravilhosas, mas não dá tempo, né? O capítulo 23 vai falar sobre o eunuco que não podia entrar na Assembleia de Deus, né? É muito importante você ler Deuteronômio 23, porque em Deuteronômio 23 vai dizer que ninguém que havia se tornado eunuco por acidente, por mutilação, se tornou eunuco, não poderia entrar na Assembleia do Senhor, ou seja, não podia entrar na reunião ao Senhor. E é muito importante termos entendimento sobre isso, porque quando nós falarmos lá do eunuco, lá do Novo Testamento, né, que estava lendo o profeta Isaías, ele não só entrou, mas ele tinha uma cópia do livro, ou o original, ou cópia de Isaías nas mãos, lendo no carro. Está lembrado desse episódio? Então lá na frente nós vamos falar sobre isso, quando estudarmos o Evangelho, e é bom, e vamos voltar aqui novamente, porque vamos falar sobre o eunuco, que ele não podia entrar na presença do Senhor. Na lei, Deuteronômio aqui, no Devarim, nas palavras que Deus falou, ele disse que não podia, mas lá entrou. Então nós vamos tratar de alguns assuntos. No capítulo 24, que é muito importante, você vai falar sobre o divórcio que é citado no Novo Testamento, a lei do divórcio. Então a lei está contida aqui, nas palavras, no Devarim, e aqui fala no capítulo 24, então é muito importante você ter esse entendimento, como funcionava. Aqui tem penas sobre açoites. É interessante que no capítulo 25 fala sobre os açoites, né? Nas palavras, no Devarim, capítulo 25, fala sobre os açoites, né? Não podia dar mais do que 40 açoites. E isso vai nos refletir o que aconteceu com Cristo, quando Cristo foi açoitado lá, que ele estava indo para ser crucificado, recebeu os açoites, aí recebeu 40 e mais um, e aí vai saber o porquê. Então, existia também aqui nas palavras do Devarim que não podia receber mais do que 40 açoites. É muito importante isso aqui também. Enfim, irmãos, a Bíblia toda ela é muito importante, é até difícil
eu ter que deixar de falar, né? No capítulo 30, quando o povo, para poder prosseguir, para poder olhar para frente, ele tinha que escolher entre bênção e maldição, entre a vida e a morte, as escolhas, né? Ou você escolhe a vida ou você escolhe a morte. É espetacular isso aqui, mas não vai dar tempo de nós falarmos. Mas não se preocupe, nós vamos voltar em nossas aulas, nós vamos repassar sobre isso em alguns assuntos e terminamos no capítulo 34 do Devarim, das palavras, onde é relatada a morte de Moisés. Isso acontece quando eles estão já ali próximo ao Jordão para a travessia. Moisés ele morre e não chega a conduzir o povo para o outro lado do Jordão. Essa incumbência fica sobre Josué. E nós vamos falar sobre isso na próxima aula que tratarmos sobre os livros históricos. Então, que você venha guardar essa síntese do Pentateuco, que você possa já estar um pouco mais familiarizado, porque quando entrarmos em demais matérias, voltaremos tudo isso à tona e você terá um entendimento desses acontecimentos, das palavras do nosso Deus. Então, Pentateuco, Torá, Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Bamidbar, Deuteronômio, Devarim, as palavras, o princípio, esses são os nomes dos chamados ao deserto para ouvir as palavras. E aí chegamos aqui nas palavras, olhar para trás e agora olhar para frente. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vai ter uma provinha muito fácil para que você faça dessa introdução do básico em teologia para computarmos a sua nota. Que Deus te abençoe a sua vida. Vamos prosseguir. A próxima matéria que nós iremos iniciar está chegando, Participe e que Deus venha abençoar a sua vida. Até lá, Deus nos abençoe.